Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Foi a resposta de Jesus para aqueles que vieram trazer a ele a notícia daquela tragédia acontecida. Vieram para como que fazer fofocas para com Jesus. Vieram para que Jesus confirmasse aquilo que eles pensavam, ou aquilo que eles imaginavam que tinha acontecido, um castigo da parte de Deus para com aqueles que foram mortos. O Evangelho começa dizendo: vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Eram os fofoqueiros de plantão. Naquela época também tinha. Em toda época tem. Aqueles que, sabendo de uma notícia, logo sai para espalhar. A alegria é espalhar notícia. E então eles chegam para Jesus para contar o fato acontecido. Ora, irmãos e irmãs, certamente Jesus, como as outras pessoas, tinham tido conhecimento do que havia acontecido. Acontece que a mentalidade deles era: se isto aconteceu, era porque boas pessoas eles não eram. Se aconteceu, é porque certamente Deus os castigou pelos seus pecados, morrendo desta forma, enquanto ofereciam os sacrifícios ao Senhor. E assim, Jesus desmascara também a falsidade e a hipocrisia deles. Porque Jesus vai fazer a pergunta: vocês pensam que porque eles morreram assim, eles eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Porque morreram dessa forma? Jesus vai dizer: eu vos digo que não. Não eram mais pecadores do que os outros, mas se vocês não se converterem, irão morrer todos do mesmo modo. Como aqueles gostavam de uma fofoca, Jesus, sabendo quem ele era e quem eles eram, então Jesus traz ainda um outro fato, certamente conhecido de muitos ou de todos eles. Um fato acontecido no passado, do qual já é para eles. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. A mentalidade da época dizia que sim, que eram mais pecadores do que os outros e que, portanto, tinham sofrido tal desgraça, morrendo nesta tragédia. Jesus vai dizer: eu vos digo que não. Eles não eram mais pecadores do que os outros. Mas se vocês não se converterem, vocês morrerão todos do mesmo modo. Irmãos e irmãs, Jesus quer a nossa conversão. Jesus pede a nossa conversão. Jesus espera a nossa conversão. Primeiro o contato com Ele, primeiro a vivência com Ele, primeiro sentir-se apaixonado por Ele, primeiro sentir-se acolhido por Ele, mas o passo seguinte é passar a conversão, é procurar a conversão. Foi assim que Jesus iniciou a sua pregação, o seu ministério público. Completou-se o tempo, o reino de Deus está perto, convertei-vos e crede no Evangelho. Foi assim, irmãos e irmãs, que nós iniciamos este tempo santo da Quaresma.
na quarta-feira de cinzas, lembremos aquilo que foi dito ao colocar as cinzas sobre nós: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão, ela é sempre necessária. A conversão, ela é sempre pedida e esperada pelo Senhor. Cristo espera a nossa conversão. Conversão que precisa ser gradual e progressiva, que nunca termina, que nunca para, pois também na nossa vida os pecados e as tentações nunca param, nunca tem fim enquanto vida tivermos neste mundo. A conversão, ela é sempre necessária e ela deve sempre acontecer, diariamente acontecer. Tem pessoas, inclusive, que muitas vezes chega para o padre e diz: padre, todo dia a gente peca, né? Aí quer que o padre confirme, né? Todo dia a gente peca, né, padre? Cadê que diz: padre, todo dia eu estou procurando me converter. Todo dia eu peco, mas eu estou procurando me converter. Eu estou procurando a transformação. Eu estou procurando a mudança. Irmãos e irmãs, a conversão é diária. Nunca tem fim. Nunca chega a um fim. Podem ler a vida de todos os santos e santas. Quanto mais santo era, mais pecador se achava. E sentindo-se mais pecador, mais cada dia buscava com força a sua conversão. Estando em santidade, vivendo na santidade, sentiam, porém, o peso do seu pecado. E sentindo o pecado, e mais ainda, sentindo o amor de Deus, sentiam também a necessidade da conversão, da transformação. Irmãos e irmãs, se nós nos preocupássemos mais com a nossa conversão do que com a vida dos outros, quanto progresso nós faríamos? Jesus está dizendo para estes que foram levar para eles esta notícia, os fofoqueiros de plantão daquela época. Jesus está dizendo: se vocês se preocupassem na vida de vocês, vocês se converteriam mais. Agora vocês estão preocupados com o que aconteceu com os outros, em condenar os outros, em dizer que os outros eram pecadores, em apontar que os outros estão condenados, em apontar que os outros estão errados. Se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Jesus espera a nossa conversão e para isso Ele tem também paciência. Meus irmãos e minhas irmãs, a conversão é sempre urgente, não é algo para se deixar para o amanhã. Temos até a história de Santo Expedito e a imagem de Santo Expedito, que traz inclusive um urubu aos seus pés e na sua mão traz uma cruz. E nesta cruz existe a palavra odie, que em latim significa hoje, porque Satanás, o diabo, sempre aparecia para ele. E Santo Expedito queria se converter, e a tentação sempre dizia: hoje não, amanhã, amanhã você se converte, amanhã você muda, hoje não, amanhã. Tem um determinado momento que Santo Expedito diz: amanhã não, hoje será a minha conversão, hoje eu me converterei, hoje eu mudarei de vida, hoje eu melhorarei. E é por isso que encontramos a imagem de Santo Expedito com aquela cruz na qual está escrito hoje, porque a conversão é para hoje. Jesus está dizendo para aqueles que vieram trazer a fofoca para eles, para que eles aprendam com aqueles que morreram naquela tragédia. Nenhum deles estava esperando a morte, mas a morte chegou, e chegou de modo trágico e sem mandar aviso. É por isso que a conversão é necessária e é urgente. Não se pode deixar para depois, porque a gente não sabe se vai ter um depois, ou quanto tempo mais depois a gente vai ter. No entanto, apesar da conversão ser urgente e necessária,
Jesus aqui nos deixa nesta parábola um exemplo de paciência, paciência da parte de Deus. Irmãos e irmãs, Jesus conta esta parábola de um homem que por 3 anos procurou figos naquela figueira e não encontrou. Tendo findado a sua paciência, ele então manda que o agricultor corte aquela figueira, porque ela não está produzindo nenhum fruto, está, segundo as palavras dele, inutilizando a terra. E é então quando o empregado, este empregado aqui entendemos como sendo também a pessoa de Jesus, Jesus que é paciente, Jesus que é compassivo, Jesus que é amoroso, Jesus que tem paciência com cada um de nós. Então o empregado vai dizer: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Não é certeza, mas é uma possibilidade. Pode ser que venha a dar fruto. Agora, se não der, então tu a cortarás. Irmãos e irmãs, no dia 31 de dezembro de 2024, o padre lembrava esta verdade. Cada ano que o Senhor nos dá é uma oportunidade para que a gente melhore, para que a gente se transforme, para que a gente se converta. Cada ano que a gente vive, cada dia, cada semana, é Deus dizendo: eu estou dando este tempo para a tua conversão, porque Deus deseja a salvação. Deus não quer a condenação de ninguém. Ele deseja a salvação e para isso Ele nos dá tempo para nos convertermos. Só que a gente precisa saber e ter consciência que o nosso tempo neste mundo, ele é limitado. Ele tem um começo, mas ele tem também um fim. O começo a gente sabe quando foi, aonde foi e como foi. O fim a gente não sabe quando será, aonde será e como será, mas temos a certeza que acontecerá. Cada ano que o Senhor nos dá é uma nova chance que Ele nos oferece, é uma nova oportunidade para a nossa conversão. No início da quaresma, na quarta-feira de cinzas, o padre também na homilia refletiu e pediu que os irmãos e irmãs fizessem o propósito de nesta quaresma vencer 2 pecados, vencer 2 fraquezas, quem sabe aquelas mais frequentes ou nas quais costumam mais frequentemente cair. Continua lutando. Se lembra de qual foi essa fraqueza que você fez o propósito de vencer nesta quaresma? Está ainda na luta para vencer esta tentação, esta queda, esta fraqueza? O Senhor nos está dando a oportunidade. A oportunidade nos é dada. E como dizia há algumas semanas atrás, talvez acho que domingo passado, todos um dia estaremos diante do Senhor. E ninguém que mora aqui nessa cidade terá desculpa para apresentar a Deus porque não participava da missa aos domingos. Sabe que se tem aqui uma igreja matriz, sabe que se tem um padre morando na paróquia, sabe que todo domingo se tem missa pela manhã e pela noite, por que não vem? Deus está dando a oportunidade, Deus está dando a possibilidade. A conversão é urgente, é necessária, porque a gente nunca sabe como será o nosso fim. Olhemos como Jesus que indicava para aquelas pessoas: não vejam estas tragédias acontecidas como castigo de Deus, mas vejam como aviso
a vida pode acabar e acabar a qualquer instante e acabar de forma trágica. E acabando de forma trágica, acabando rapidamente, talvez a gente não tenha tempo para se converter. Por isso, a conversão é sempre necessária. Cristo tem paciência, mas a gente precisa saber, o nosso tempo neste mundo tem um começo e tem um fim. E é preciso saber aproveitar este tempo que a gente tem neste mundo, para viver a graça da conversão. Que o Senhor, irmãos e irmãs, nesta quaresma, nos conceda a graça da conversão, a graça da transformação, a graça da mudança de vida, para que tenhamos mais tempo para a palavra de Deus, mais tempo para a prática do amor, da solidariedade, da partilha e do perdão. Que o Senhor, assim, nestes dias em que Ele nos tem concedido, neste ano que Ele nos tem dado, possa nos ajudar em nosso processo de conversão. A conversão é diária e a conversão é para toda a vida. Um dia mais, um pouquinho de conversão. Como aqueles que frequentam regularmente as academias dizem, e sobretudo os professores de educação física, dar 1% do dia de hoje, 1% a mais, 1% melhor. Quem sabe se a gente buscar cada dia mais, 1% de melhora, 1% de conversão. Quando chegar no final do ano, a gente vai ter feito uma boa caminhada em nosso processo de conversão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine a cada dia em nosso processo de caminhada, buscando a conversão diária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra que o Senhor dirige para aquelas pessoas, convocando a viverem a conversão. Se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo.